Fala aí pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. A gente vai gravar um vídeo diferente hoje. Na verdade, a gente vai dar início a uma série de vídeos que vai falar sobre mercado de trabalho, profissionais desses mercados. E hoje, para iniciar, para inaugurar, a gente está aqui com o Caio. O Caio é da área da tecnologia. Ele vai falar na verdade, falar de tecnologia é um mundo à parte, né? Mas o Caio trabalha num grande grupo, vocês já vão descobrir qual é. A gente vai falar sobre profissões dentro desse mundo da tecnologia. Vai falar de mercado de trabalho, tentar falar sobre salário. É, você aí que está em dúvida, né? Que está pensando, pô, vale a pena ir para a área da tecnologia? Pagar bem? Estudar muito? Como é? Como não é? Precisa fazer faculdade? O que tem que fazer para poder se dar bem? Então, tamo junto. E aí, Caio? Diga aí, você vai falar bastante coisa. Na verdade, a gente vai bater um papo, né? Legal. Tem muita informação importante, né? Porque, bom, primeiro, a gente começa falando de algumas profissões, especialmente quando elas é, estão com demanda, melhor, elas estão com muita oferta de trabalho, portanto elas demandam muito profissional. E você que já está nessa área, na verdade, melhor do que ninguém, né? Uma pessoa que já está na área, conhece bastante coisa para falar das particularidades, diversos profissionais que congregam nessa área. Diga lá, e aí, se apresenta aí. Legal. Boa, vamos lá. Bom, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, né? Hoje eu trabalho no grupo Boticário, né? Talvez muita gente não saiba, mas além da venda dos produtos, o Boticário ela também tem uma empresa de consultoria que presta serviços de tecnologia a outras empresas. E hoje eu trabalho em uma área que é a de ciência de dados. Cara, o grupo Boticário é gigante, né? É O cara grande. tem quase 4.000 franquias. Sim. Não, a Boticário é uma empresa que ela investe muito em novas tecnologias, né? Isso é um grande fator importante de sucesso, né? Investe bastante na qualidade e tem crescido cada vez mais, assim, é uma coisa realmente muito legal de poder fazer parte. A tecnologia, como você falou, ela é uma área realmente muito ampla, né? Quando a gente pensa em tecnologia, a tecnologia é tudo aquilo que vem para facilitar o nosso dia a dia, né? Aquilo que poderia ser feito de forma manual, por exemplo, a tecnologia ela vem para ganhar esse espaço e nos ajudar com as atividades, com as tarefas. Eu sempre gostei da área, apesar de que no início, né, não estava muito claro para mim como que eu ia, Como você atuar? ia O que você ia atuar, fazer, de né, forma velho? iniciar, até porque hoje eu atuo numa área totalmente, não totalmente, né, mas um pouco diferente da que eu iniciei estudando, né, por se dizer assim. Eu sou gerente de projetos, né, então trabalho no gerenciamento de produtos de tecnologia. Mas é uma área muito bacana, assim, tem realmente uma demanda muito grande, cada vez mais. Provavelmente ela é se não a maior, a contratar pessoas, né, a fomentar novos espaços no mercado de trabalho. Sabe o que eu tava vendo? Para você ter ideia, no Brasil, nos próximos anos, ela, junto com uma outra área que eu nem lembro, mas a área de tecnologia, ela será uma das duas principais áreas a tracionar o PIB de um país. Com certeza. Então, o cara que está aí no ensino médio, né? Ou sei lá, onde esse cara tá, se ele está querendo mudar de profissão, você que está pensando em migrar para essa área, ou você que está começando a iniciar nessa área, né? O que gera expectativa é oferta de trabalho, né? Oferta de emprego, né? E TI hoje é uma área que ela admite muitos profissionais jovens, recém-formados, tem bastante oportunidade para quem está iniciando, né? Até uma área interessante, porque eu mesmo já trabalhei com muitas pessoas que não passaram pela graduação, né? Por exemplo, fizeram algum curso
alguma certificação por fora ou estudaram sozinhos. É claro que a graduação, ela sempre é uma boa opção, né? Ela sempre é indicada, porque ela vai te ampliar os horizontes, né? Você vai enxergar ali as possibilidades de estudos dentro da área de TI, mas ela não é uma área muito exigente nesse sentido, né? Diferente como áreas como a engenharia, medicina, né? Que você tem que passar por aquela grade curricular, cumprir com todos os honorários certinho, né? Então TI tem essa facilidade também para quem está pensando em iniciar, ela é bacana. Eu mesmo, quando eu comecei lá a estudar em 2011, mais ou menos, um pouco antes, eu fiz alguns cursos, né? Na época eu queria trabalhar muito com web design e comunicação visual também, de modo geral, ali, tanto a impressa quanto a digital. Digital. E na época eu comecei a fazer alguns trabalhos ali por fora, freelancers, até que eu iniciei a faculdade, né? E no último semestre consegui uma vaga como programador. Eu iniciei como programador júnior, né? Fiquei 4 anos nessa empresa e aí fui ganhando experiência. Dentro dessa empresa eu fui para análise de projetos e aí fui seguindo, tenho seguido a carreira, né? Até agora. Uma coisa que, no seu caso, claro, né? O que te motivou e o que você teve que ponderar para poder continuar nessa área? Quais foram as suas motivações? Você falou, não, vou fazer análise de sistema e vou trabalhar com tecnologia. Além disso, uma outra pergunta. Dentro da área de análise e desenvolvimento de sistemas, agora a gente está falando de um curso específico. Dentro dessa área, o que o profissional, o que o cara, o estudante ele pode ser? Tá, legal. Bom, para ser bem sincero, quando eu iniciei eu não sabia exatamente o que tinha ali, o que me esperava, né, com essa formação. Tinha uma ideia do que eu queria fazer, até foi muito bom ter feito alguns cursos menores. Isso é sempre uma boa opção, você tentar experimentar a área, você fazer alguns cursos menores antes de partir para a graduação, pode ser uma opção legal, né, fazer esses cursos. Eu fiz, eles me deram um pouco a noção do que eu encontraria ali para frente e resolvi seguir. É uma área muito desafiadora, inclusive, né? Porque se você parar para pensar, a tecnologia, como a gente conhece ela hoje, ela é muito recente, né? Diferente de outras áreas, claro, todas as áreas evoluem, crescem, mas algumas áreas elas já estão muito bem fundamentadas, né? A tecnologia ela está pulsante, ela muda o tempo todo dia tem uma tecnologia nova, uma linguagem de programação nova, né, para os programadores, tem uma metodologia diferente, tem problemas diferentes para se resolverem, né? Então ela tem muito esse desafio, né? Eu acho que o profissional de TI em algum momento ele para ali e fala, meu Deus, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque realmente assim é muito desafiador. Mas claro, né, você não precisa ser nenhum gênio, né, você precisa ser muito dedicado, gostar de estudar. Tecnologia é uma área para quem gosta de estudar, que estuda quase que todos os santos dias, né? Sempre você está ali aprendendo alguma coisa. É uma área que, olha, na minha experiência de uns quase 7 anos, né, de trabalho, eu sempre trabalhei com pessoas muito parceiras, assim. A tecnologia ela tem essa característica. São pessoas que vão te ajudar, né? Você pode ser júnior, seu nível que for, sempre você precisa sempre contar com as pessoas vão contar com você, porque você pensa, né? A gente fala aí de produtos, né? A gente chama de produto, por exemplo, um aplicativo. Se construir um aplicativo, tem muita coisa ali por trás, né? Tem muita gente pensando junto, trabalhando junto para que ele funcione e chegue o mais funcional possível para o usuário final, né? Então é uma área que tem sim os seus desafios, mas tem muita vantagem, tem muito ponto positivo, tem muita para quem gosta, né, de aventura, de resolver problemas diferentes ali, é muito convidativo e vale bastante a pena. Cara, você vê,
às vezes a gente tem as nossas opiniões e às vezes a gente olha para o mercado de trabalho e vê que ele tem duas principais características. Uma delas é a volatilidade, né? O mercado é muito volátil. Você acabou de falar que todo santo dia surge uma coisa nova, uma situação nova, e isso é para estimular, né? Não é para assustar ninguém, até porque eu não sou especialista na área, mas eu penso o seguinte: se isso se evolui, é porque novas demandas surgem dos usuários, das empresas, etc. E essas novas demandas, elas nunca vão deixar de existir. A outra grande característica do mercado de trabalho é que ele é implacável. O que, no meu ponto de vista, isso significa? A gente ouve muito falar, por exemplo, sobre soft skills, sabe? Aquelas habilidades que o cara tem que ter sobre comunicação, escrita, etc, etc. Então, cara, uma parada importante. Hoje o mercado já não olha mais para o profissional de tecnologia, aquele cara de óculos, cabeludão, fundo de garrafa, isolado lá. Não, você precisa, assim como o Caio está falando, precisa ser um profissional que precisa sim saber se comunicar bem. Então, ou seja, em paralelo, você que acha que vai ficar afundado no computador, você precisa trabalhar, pensar em como se comunicar. Mano, o inglês. Sim. Como que é o inglês nessa área? Ó, isso que você trouxe, a parte dos soft skills, é muito relevante, né? TI não é mais aquela área isolada que presta serviço para uma empresa. Tecnologia hoje é um braço forte de negócio, da estratégia de qualquer empresa. Como eu comentei, a Boticário, por exemplo, que é onde eu trabalho, assim, é muito focado, né? A tecnologia junto com a administração, o financeiro, o RH andam muito juntos. E eu gosto de pensar em tecnologia justamente nesse sentido, né? Quando se trabalha numa consultoria, se fornece serviço para outras empresas, você está o tempo todo lidando com outras áreas, né? Então você tem a tecnologia muito forte, muito presente na medicina, na parte administrativa, né? RH, atendimento ao usuário, ao cliente. Então, TI, ele é um braço que se comunica com todas as áreas, né? E saber se falar bem, se relacionar com pessoas, liderar pessoas, ter o inglês ali de intermediário para avançado, né? Dependendo de que área ali você vai trabalhar, é fundamental, é imprescindível, inclusive. Ou seja, o que a galera sempre cobra por aí, né? Você tem que ter capacidade. Não é uma capacidade, mas você tem que ter a fácil adaptabilidade, né? Para trabalhar com pessoas, né? Acabou essa história, como a gente acabou de falar. Acabou essa história de ficar lá enfiado com a cara numa tela preta ou azul, achando que você não tem que se comunicar com ninguém. Então, uma coisa assim, importante, muito importante, né? Que a gente que pingou do nada aqui que a gente tem que falar é sobre o desenvolvimento desse tipo de habilidade, né? De lidar com o TI, o serviço de TI, né, que é a tecnologia da informação, ela está muito olhando, tem que ter um olhar atento às necessidades do usuário, do cliente. As pessoas que trabalham com TI, as empresas que fornecem algum tipo de serviço, as empresas de modo geral, elas já aprenderam hoje que o cliente ele é a peça-chave, né? E TI ele tem esse olhar atento, os profissionais de TI eles geralmente se relacionam muito próximo de clientes, né? É muito comum você ter uma carga de reuniões, de conversas, bate-papos, porque é um trabalho sempre a quatro mãos, né? Todo mundo trabalhando muito junto. Então, nesse sentido, é uma área você tem muita parceria. E aí é importante, fundamental, você saber se comunicar bem, você pelo menos ter a vontade de desenvolver isso, né? Porque você se desenvolve. E o inglês que você comentou, só para poder falar um pouco melhor, hoje você tem muito material de língua estrangeira, né, no inglês. As principais tecnologias, ferramentas que você tem vindo lá dos Estados Unidos. Então, é legal você estar desenvolvendo esse idioma, você pensar já em começar a construir essa habilidade, porque você é um diferencial. Né? Claro, eu preciso ser um fluente, vou ter que sair falando. Não, isso não vai acontecer. Principalmente no início, não vai acontecer.
Mas se você tiver o domínio ali de escrita, leitura do idioma, vai te ajudar muito, muito. Você vai sair bastante na frente, principalmente pensando no início da carreira. Boa. A sua carreira, então, você já falou que você teve que ponderar quais foram as suas escolhas, né? Então, a gente falou no início do vídeo que é uma área que está, a gente fala assim, né? Uma área em crescimento. Cara, eu acho que o mercado de TI ele vai crescer assim de maneira exponencial, estratosférica. Então, você aí, que é o cara que vai decidir para essa área, a gente não precisa falar assim, vale a pena, né? Existem coisas que você precisa avaliar se vale a pena para você, né? Como a gente falou, o que é fundamental entender? Que é uma área que você estuda pra caramba, né? Não para de estudar em nenhum... Sim. Você não vai parar de estudar nunca. Você nunca vai chegar lá, não, agora eu tô maneiro, eu vou... Não. Você nunca pode parar de estudar. Você tem que saber que que o idioma é uma coisa fundamental para o desenvolvimento da sua carreira, né? E saber que você vai ter que lidar muito com pessoas, né? Com a necessidade das pessoas. Cara, uma coisa, o que você... Por exemplo, para alguém que não é... uma pessoa, um profissional de uma outra área, um cara que já tem uma cabeça formada, né? Uma pessoa que já tem experiência numa outra área, que já viu bastante coisa, já passou por várias empresas. De repente o cara tem 40 anos, o cara tem 50 anos, ele quer migrar para essa área. E eu já vi muita gente na faculdade, serviço, né, pessoas já que saíram da sua primeira, segunda profissão e chegaram em TI, e aí eu não sei se era isso que você ia trazer, mas eu complemento o seguinte: você tem uma outra profissão, você pode muito usar aquele conhecimento, aquela habilidade que você tinha dentro da tecnologia. Sim. Né? O que eu quero dizer é assim, o mercado ele não é as ofertas de trabalho que irão surgir dentro da área da tecnologia. Seja você um cara que quer programar, que quer trabalhar com web designer, com aplicativo, seja lá o que for, essa área, então, ela não é sinônimo, ela não é tecnologia igual gente jovem, não necessariamente. Não. Talvez tem um pouco essa relação, né, do pessoal mais jovem, porque justamente a tecnologia, ela não é, a área, ela não é tão rígida para profissionais recém-formados, né? Existe hoje em empresas, principalmente em empresas isso é grandes, fantástico. Programas de treinamento, de preparação, de construção da carreira muito forte, né? Porque é isso que a gente está falando. Primeiro, é uma área muito nova, né? Assim, se você for comparar tecnologia com outras áreas que a gente tem no mercado, TI tem um pouco mais jogar forte 40, 50 anos, nem isso, né? Tecnologia como a gente conhece, 30 anos para cá. Então, além de ser uma empresa, uma área que está em constante crescimento, ela também tem forte essa cultura de cultivar, de aperfeiçoar novos profissionais. Então, para os jovens, é uma grande oportunidade, né? Porque primeiro que o jovem ele já tem um pouquinho essa facilidade de absorção, né, das coisas. E de estar envolvido muito com a tecnologia, né? Sim, sim. Mas não é um entrave, não é uma porta. Eu já vi muita gente falando assim, a tecnologia, eu vou conseguir trabalhar com ela até os meus 50 anos, sei lá, ou menos, né? Mas no Brasil, principalmente com o plano de previdência, né, pública que a gente tem hoje, eu vejo muita gente assim, bem mais velha e que vai embora, segue carreira, não tem dificuldade de se colocar no mercado, não tem dificuldade de se lidar com os diferentes tipos de pessoas que vêm para essa área, justamente porque ela é muito dinâmica e ela pede esse dinamismo, né, no profissional. Você precisa saber se comunicar bem. Hoje, no meu trabalho, posso falar que 80% do que eu faço gira em torno de comunicação. Né? Nossa, de falar com equipes, de falar com clientes, de alinhar acordos,
né, fazer acordos de prazo, de qualidade, de entregas. Então, essa comunicação ela é muito constante e ela é muito viva na área. Bom, legal. E quais são as principais áreas que o pessoal pode atuar? Quais são as principais áreas que o pessoal podem ser contratados, por exemplo? Bom, tem muita opção, né? Tem muita coisa para se fazer na construção de uma solução de tecnologia, né? Hoje você tem as áreas de programação, né? Programação do que a gente chama de front-end e back-end, que basicamente são aqueles profissionais que o front-end ele se preocupa com a estética, né, de um aplicativo, por exemplo, de um site. Um site. Você entra num site, ele tem lá aquelas coisinhas coloridas, todas bonitinhas. Os caras que trabalham com front-end para os sites do governo são meio preguiçosos, né? Porque normalmente os sites que, assim, do estado, do governo, cara, são muito ruins, né? Por que eles são tão ruins assim? Não sei, olha, na verdade não é nem os profissionais ou a tecnologia que o governo tem, né? Às vezes é um pouco a burocracia, os fluxos para se conseguir alguma coisa dentro dos sites, às vezes eles são um pouco complicados, né? Boa. Você tenta uma coisa ali, você precisa abrir uma outra página. Tem um profissional hoje muito demandado na área de tecnologia, que é o profissional de UX, né? UX é User Experience. Basicamente é a experiência do usuário, né? Então eu vou construir um site, né, para vender um produto. Eu contrato um profissional que vai pensar exatamente onde aquele botão comprar, onde ele tem que estar, né? Às vezes a gente entra num site, uma compra, um e-commerce, por exemplo, que tem muita coisa girando ali por trás disso, né? E esse profissional, ele vai ter essa sacada, né? Às vezes ele vai estar, esse cliente vai estar pelo celular ou vai estar pelo site? Quando ele estiver no celular, tem um estudo, né? A posição de você pegar o celular, onde você clica, como que você segura. Então tem uma cadeia de estudos e pesquisa muito grande para facilitar a nossa vida quando a gente estiver navegando dentro de um site. Então, os profissionais, você até me lembrou, eu já prestei serviço para a Prefeitura de São Paulo, na construção de um site. Te pagaram certinho ou não? Pagaram. Boa. Certinho. Foi uma experiência muito legal, viu? Cara, você falou de compra em lojas virtuais, por exemplo. É impossível, quando a gente fala sobre tecnologia, falar de e-commerce, cara, que é uma coisa que revolucionou a parada toda aí desde 2000 pra cá, né? Com o grupo Americanas, esse pessoal todo aí, hoje tá muito mais comum, muito mais seguro, né? Muito mais aceitável. É impossível falar disso e não falar, por exemplo, de uma coisa que, assim, pra mim é uma das coisas mais legais dentro dessa área da tecnologia, que é banco de dados. Banco de dados. Legal. Banco de dados. Tecnologia, basicamente, ela lida com dados, né? O que é dados? Dado são informações que, a princípio, não tem grande uso, né? O dado, ele como um e-commerce, por exemplo, você tem lá o produto, você tem o cliente, e quando você pega esse mundaréu, hoje no mundo se produz um volume de dados muito grande. E a cada ano que se passa, duplica o tamanho dos dados, né, que são gerados. Então, a tecnologia ela tem basicamente esse olhar também de pegar esses dados e transformar eles em informações úteis a serem utilizadas por empresas, como, por exemplo, quando você está navegando ali no seu Facebook de boa e do nada aparece lá uma empresa ou um produto, né, uma propaganda de algo que você pesquisou, talvez... Ou que você pensou. É um negócio assim, que não tem explicação. Não tem explicação, pessoal. Isso aí é... Você está conversando alguma coisa aqui, você abre ali o Facebook, tem você lá pensou. a propaganda. Exatamente. Para essa, a gente vai fazer um vídeo sobre coisas que você pensa e aparecem nos sites, mas provavelmente com um pai de santo, um pastor, alguém que mexa com o sobrenatural. Porque sobre tecnologia, cara, às vezes ela parece sobrenatural. Sim.
Mas tudo tem uma explicação ali, bastante lógica, inclusive, por trás, né, para resolver o mistério desses funcionamentos. Então, como se falou, banco de dados é uma opção muito grande, né, tem uma demanda altíssima no mercado, profissionais que se especializam dentro da área de banco de dados e seguem diferentes, né, carreiras. Você tem, como eu havia falado, como eu estava falando, os programadores, o front-end que cuida da frente de um site e o back-end que cuida da lógica por trás, né? Você vai lá no formulário, você preenche seus dados, dá um enviar, daqui a pouco chega um e-mail ali para você de boas-vindas. Tem toda uma lógica por trás, né? Garantindo esse funcionamento. Então, são muitas as áreas. Muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Aí você vai para redes, infraestrutura, né? Em empresas grandes você tem termos como DevOps, né, que começam a juntar áreas diferentes, né, para poder automatizar e agilizar as entregas, né? Há anos atrás, por exemplo, você levava meses, semanas para se entregar uma nova funcionalidade num aplicativo, por exemplo. Hoje empresas grandes, né? Sei lá, você pensa numa Microsoft da vida, um Facebook, eles entregam centenas de novas funcionalidades por dia. Então, assim, é todo um trabalho muito grande e muito rápido, muito constante, dinâmico, para que a nossa vida ela seja facilitada, né? E você tem várias opções para quem está começando, para quem pensa em migrar. Às vezes aquilo é legal fazer uma autoanálise, né? O que eu gosto de mexer, eu prefiro matemática. Tem áreas na tecnologia que são específicas dentro da matemática, você usa muito. Tem outras que você não usa, você usa mais o design, mais a comunicação, outras mais o relacionamento com pessoas, né? Dentro da TI. Então é um campo muito amplo de possibilidades e que vale a pena dar uma estudada a respeito. Legal. Pô, o nosso vídeo ele tá chegando ao fim, né? A gente já falou bastante coisa importante, falou sobre como você iniciou na sua carreira, quais foram alguns desafios, se tem que fazer faculdade ou não, algumas funções ou profissões dentro da área da tecnologia, né? A gente falou sobre idioma, falou sobre idade, falou sobre PIB, falou mal da prefeitura, falou tanta coisa boa aí, né? De repente, se você é alguém que já está na área, dê o seu pitaco aí, fala como foi a sua experiência, como você escolheu entrar nessa área e aonde você está agora, né, para poder ajudar também aí. Queria agradecer o Caio, valeu. A gente fez uma propaganda gratuita aqui pro Grupo Boticário, de repente os caras podem até nos patrocinar aí no futuro, quem sabe. Aí. E tamo junto, valeu, mais uma vez, muito obrigado aí. Boa, tamo junto. Valeu, pessoal. valeu.